Torcida única nos estádios, o que que isso representa para além de uma chatice? Não é só isso, tá? Eu acho que é um pouquinho mais e acho que reflete também sobre o que os cartolas pensam sobre o futebol em geral. Vamos refletir um pouquinho sobre isso agora no canal do Dieguito. Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Canal do Dieguito na área, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Dieguito, pedindo que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e aquele blá 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 de sempre, tá? Tá aí na tela de vocês, tá? O Cruzeiro e o Atlético firmaram um acordo para que se tenha torcida única nos clássicos mineiros em 2024 e 2025, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a decisão em si, mas também os fatores que influenciaram para que essa decisão e outros tipos de decisões, no plural, sejam tomadas pelos cartolas brasileiros nos últimos anos no futebol, né? Eu acho que dialoga muito sobre o momento que a gente vive, tá? Um momento em que a sociedade em geral, mas o futebol, anda muito individualista, né? Se perdeu aquele senso de comunidade que o esporte traz, né, e que deveria ser a ideia principal do esporte, né? A sensação de pertencimento, né, de tu conseguir conviver no teu núcleo, mas também saber que existe um outro núcleo que, por mais que seja rival, tá ali também e participa da mesma cultura de arquibancada que tu, né? Eu acho que essa ideia da valorização do individual, né? Os times que antigamente jogavam em estádios públicos passando a querer ter o seu próprio estádio para rentabilizar em cima do seu estádio, né? Isso prejudicou também um pouco da presença dos visitantes nos estádios em geral, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre teve uma realidade de cada um ter o seu estádio, né? Acredito que principalmente pela rivalidade que é, na minha opinião, a maior do Brasil, né? Então, acho que já desde cedo se criou essa cultura, mas em outros estados, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, sempre se teve a ideia de ter um clássico como um encontro de possibilidades. Vocês entendem? Sabe? As torcidas que se mobilizam no dia de clássico para fazer uma festa maior do que a outra, né? Que vão pro clássico com aquela expectativa de, pô, será que a minha torcida vai ser maior do que a do meu rival? Aquela coisa do jogador, parece uma coisa boba, né? Mas eu lembro que ainda nos anos 2000, né, quando eu era criança, que eu acompanhava futebol, sempre entrava um time, depois o outro, né? Então tinha aquela disputa sadia para ver quem fazia mais festa na entrada do seu time. A sensação de tu ir num estádio como visitante, mesmo que seja naqueles 10%, também é formadora de caráter enquanto torcedor, né? O cara que vai acompanhar o seu time como visitante num clássico, ele passa por tudo que um torcedor pode passar, assim, como uma experiência futebolística, sabe? E eu acho que essa ideologia, porque é uma ideologia, muita gente diz que não, que a ideologia é só dos outros, né? Mas é uma ideologia do individualismo, né? De não tratar mais com o diferente porque é mais fácil, né? Porque também é mais lucrativo, né? A gente já entra aí num debate sobre sócio-torcedor, né? Por que a dupla Grenal não coloca ali 20 mil visitantes num clássico? Aí tem toda a história do sócio-torcedor, óbvio. Já é uma cultura enraizada no futebol gaúcho que o sócio tem gratuidade, então não teria espaço para todo mundo. Ok, a gente entende. Mas essa lógica que o futebol aderiu para si, que adotou da sociedade em geral, né? De colocar o individual acima do coletivo e das experiências coletivas, deixa o espetáculo mais triste, né? Eu acredito que algumas gerações aí futuras de torcedores não vão poder ter experiência de ir no estádio do rival, né? E eu acho que conhecer estádios também faz parte da cultura torcedora. Só que o problema é que essa cultura torcedora não faz parte
do que os cartolas pensam sobre futebol, né? Então tudo que vem de arquibancada, de qualquer questão que fuja um pouco da lógica do clientelismo do torcedor já não vale, né? Ou seja, se não dá lucro, não vale. Então, o que adianta eu colocar 20 mil torcedores visitantes no meu estádio se isso vai ser pior financeiramente para mim? Né? É só essa lógica que vale. Óbvio, é uma lógica que tem a sua legitimidade. Eu não estou questionando que os clubes não possam fazer isso. É um direito, inclusive, de que todo o clube mandante reserve 10% de capacidade para o visitante. Fora isso, é um acordo para os clubes, entre os clubes. Embora a gente saiba que nem sempre é assim, né? Mesmo com os clássicos antes de serem torcidas únicas, em torcida única, né? Os clássicos já não eram com 10%, era 5%. Aqui no Grenal a gente vê ali na Arena 2 mil colorados, enquanto a Arena tem 60 mil de capacidade, né? Então esse 10% também já não existia antes. Mas a torcida única em si, eu acho que ela é um retrato, sabe? É um retrato de um futebol brasileiro que saiu de uma possibilidade de um Mineirão com 50% de público para Cruzeiro, 50% de público para Atlético, para um individualismo de uma arena que o Atlético construiu com um monte de problema, né? Então aquela coisa, eu preciso ter o meu estádio. O que vale é eu rentabilizar em cima de um estádio, porque todo mundo tem arena. Desculpa, não é nem estádio, é arena. É importante pontuar isso. Todo mundo tem arena, então eu preciso ter a minha arena para poder rentabilizar e ganhar mais dinheiro e atrair mais clientes, né? Para que consumam na minha arena /shopping. Né? Então, deixamos de lado essa história antiquada de jogar no Mineirão. Né? Acho que, inclusive, tem muito torcedor que embarca nessa, né? E eu acho que tudo isso faz parte de uma armadilha, né? Infelizmente. Então, para quem lembra, né? Tá aí uma manchete para ilustrar. O único clássico que teve entre Cruzeiro e Atlético na Arena Nova do Atlético, né? Muito problema com a torcida visitante. Então é aquela coisa, tu trata o visitante que nem lixo, né? Trata o torcedor que nem um animal, para que exista briga, o torcedor se irrita, e aconteceu também alguns casos de vandalismo, né? Naquele jogo, né, do Cruzeiro Atlético contra Cruzeiro no Brasileiro do ano passado, para que se tire o visitante de lá, né? Então eu vou te tratar mal para tu nunca mais querer voltar na minha casa. Então o fato do Cruzeiro celebrar essa não sei como eu falo, essa negociação para que se tenha torcida única, diz muito, né? É importante lembrar que o Cruzeiro é uma SAF, né? Então o Cruzeiro, entre aspas, tem um dono, né? Então não sei se a torcida do Cruzeiro concorda com isso, eu acredito que não. Eu vi nos comentários lá na postagem do Twitter oficial do Cruzeiro, muita gente achando triste. Eu acho que a maioria dos torcedores acha triste, mas eu acredito que, infelizmente, né, adotando uma posição mais pessimista em relação a tudo isso, eu acho que vai ser o novo normal, né? Afinal, tudo que a Europa trouxe para cá, né, o modelo europeu, inclusive acho que nem na Europa tem isso, tá, de torcida única, mas enfim, é aquela coisa de transformar um torcedor, domesticar o torcedor, digamos assim, né? E a torcida única faz parte desse processo. E essa história de domesticar o torcedor vem da Europa. Então, tudo que vem da Europa tem esse ar de superior, de ser uma coisa mais evoluída, e acaba que a imprensa ajuda a normalizar isso e fazer com que o torcedor aceite. Então, infelizmente, acho que daqui uns anos vai ser normal. Os caras vão aceitar, não, isso aí deu. Não quero que o torcedor rival venha no meu estádio para destruir cadeira, né? Então, ao invés de tentar alterar a lógica, tanto quanto tóxica, que diz que o torcedor rival é um animal inimigo que eu tenho que destruir, não. Procuramos usar da violência nos estádios para elitizar os estádios, né? E foi isso que aconteceu na Europa, e infelizmente já acontece há muitos anos aqui, né? Então a gente vê aí que o futebol anda cada vez mais individualista,
né? Eu não duvido que daqui a um tempo se proíba até a torcida mandante de ir no estádio. Então acho que de repente vão colocar ali os caras para jogar num campo sem arquibancada, porque daí é mais barato, né? Não precisa abrir estádio para a torcida, então não vai ter custo de manutenção, então o lucro vai aumentar. A tendência é essa, né? Pelo que a gente vai acompanhando aí os rumos do futebol, cada vez mais uma discrepância de receita, então cada vez mais os clubes que têm menos receita vão querer ter mais. Então tudo isso vai somando numa uma bola de neve que vai atropelando a cultura futebolística, né? Tudo aquilo que se construiu ao longo dos anos e que está no imaginário do torcedor como uma coisa tão legal de se ver, mas que infelizmente vai ficar só em vídeos do YouTube. Então é isso. A torcida única é uma coisa triste, é um atestado de incompetência do Estado, né? E também é um recado que o Estado passa, que as autoridades passam, de alguma forma, né? O acesso até à cidade, digamos assim, né? Cada vez menos democrática, mas, enfim, tempos que vivemos atualmente, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre torcida única, debatam, né? Acho que é importante que nós, torcedores, tenhamos voz nesse tipo de debate, porque acaba que a gente só vai aceitando que vão nos empurrando aí goela abaixo, quietos, infelizmente. Certo? É isso aí, curta o vídeo, compartilha, espalha a palavra aí pra geral. A gente se vê numa próxima, tá? Fui, tamo junto.